Olá, caros colegas do YouTube, amigos e amigas, né, estudantes aí, no geral. Eu sou o Lúcio Rogério e eu queria mostrar aqui nesse vídeo, né, uma simulação de um contador assíncrono, que é o tipo de contador mais comum, e também, né, falar um pouquinho sobre o flip-flop, que é um componente aí base para a construção de muitos outros componentes da eletrônica digital. Então, na eletrônica digital a gente acaba estudando, né, uma série de componentes como portas, flip-flops, registradores de locamento, multiplexadores, demultiplexadores, decodificadores, memórias, registros especiais e muitos outros componentes que são base aí para os componentes mais sofisticados programáveis que a gente utiliza hoje. Bom, então nosso objetivo aqui é montar um contador. Vamos lá? Eu estou aqui no Proteus, estou usando o Proteus 8, né? Eu abri um arquivo aqui de teste. Então o primeiro ponto aqui é buscar aqui na biblioteca o meu flip-flop. Eu vou usar o 7476. 7476 é um flip-flop do tipo JK, né? Esse cara aqui. A gente tem algumas variações dele aqui. Eu vou pegar o LS76. Todos funcionam de forma similar. Bom, basicamente, então, vou colocar ele aqui na área de trabalho. Esse flip-flop é um flip-flop comercial, né? Um circuito integrado. Eu estou usando aqui o flip-flop A desse circuito integrado, o 1. Veja, o 74 LS76. Ele tem, né, duas entradas J e K, essa e essa, uma entrada de clock para atualizar o valor de saída, duas entradas majoritárias aqui, que é a entrada de set reset. Se alguma delas ficar verdadeira, a gente garante que a saída vai ser setada ou resetada, setada em 1 e resetada em 0. E eu tenho duas saídas, a saída aqui é barrada. Ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, clicar com o botão direito e dar um mirror. Eu vou espelhar que eu vou jogar o clock do lado de cá. Eu vou interligar as duas entradas, lembrando que quando eu interligo as duas entradas, eu estou criando um outro flip-flop, que é chamado tipo T de tatu, né? Então, estou usando o flip-flop JK com as entradas curto-circuitadas. Então, essa é uma forma de construir um contador, né? Simples aí. Eu selecionei, fui ali em Block Copy, na parte de cima, copiei mais um bloco, copiei mais outro bloco. Essa ferramenta aqui, ó, de copiar, né, itens da área de trabalho que forem selecionados. O que a gente vai fazer? A gente vai interligar a saída do flip-flop anterior à entrada de clock do flip-flop posterior. Então, a saída do flip-flop anterior à entrada de clock do flip-flop posterior. Por enquanto, eu não nessa simulação eu não vou habilitar a entrada de set reset por enquanto, né? Então, eu vou interligá-las. Como a gente tem essa bolinha, que é essa simbologia muito comum no padrão ANSI, né, que é o padrão americano, essa bolinha indica que esse pino vai ser habilitado com 0. Quando não tem a bolinha, o pino é habilitado com 1. Então, a entrada set reset ela é habilitada com 0. Se eu não quero utilizá-la, eu vou jogar nível lógico 1. Então, eu vou interligar aqui as entradas que necessitam de nível lógico 1. Veja, essas entradas eu preciso ligar nível lógico 1 nelas. A gente vai entender melhor o porquê disso. Então, eu já vou interligar aqui no set e no reset, né? Vou chegar esse label aqui para o lado, para eu deixar todo mundo interligado. Eu estou interligando todas as entradas J e K dos 3 flip-flops com o set reset. Para quê? Para eu colocar uma alimentação. Eu vou utilizar a alimentação do Proteus, uma alimentação interna. Eu venho aqui em Terminals Mode, vou pegar o Power, vou colocar aqui que é uma alimentação interna do Proteus. Vou dar 2 cliques aqui em cima desse componente e vou selecionar VCC.
Então eu joguei 1 em todas as entradas 7, todas as entradas reset e todas as entradas principais JK, faltando essa última aqui do primeiro flip-flop. Beleza. Agora sim, ó. Então eu tenho os flip-flops conectados. Veja, esse flip-flop é um flip-flop que vai armazenar o bit menos significativo, chamado de LSB. E esse flip-flop vai armazenar o bit mais significativo do nosso contador, o MSB. Veja, se eu tenho 3 flip-flops, eu vou contar com o mod, né? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Então eu tenho 8 possibilidades. 8 possibilidades eu conto de 0 a 7. Bom, aqui a gente tem uma tabela, né? Essa tabela a gente tem valores binários e decimais, considerando 4 bits, né? Então eu tenho aqui 0, 0, 0, 0. E como eu tenho 4 bits, 2 elevado a 4, a gente tem 16 possibilidades. Isto é, né, nós teremos números no intervalo de 0 a 15. Mas como o nosso contador que a gente está montando é de 3 bits, as saídas, né, vão excursionar 3 bits. Basicamente, a gente vai considerar esses 3 primeiros, ó, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 e 1, 1, 1. Então a gente termina nesse último aqui, ó. Essa última condição, vou deixar aqui na tela. Então a gente tem esse intervalo, meu contador vai contar de 0 a 7, né? Em binário de 0, 0, 0 até 1, 1, 1. Certo? Então, basicamente, eu vou fechar aqui, voltar lá para o meu circuito simulável. O que está faltando aqui? Está faltando um clock. Eu vou pegar esse clock, né? Eu vou buscar aqui na biblioteca. Eu tenho dois caminhos, né? Esse primeiro que já tem um componente aqui chamado clock. Esse seria o meu primeiro caminho. Como esse contador é um contador assíncrono, ele tem a desvantagem do clock ser ligado, ser inserido apenas no primeiro flip-flop. Os outros flip-flops, eles vão recebendo o clock, né, de forma em escala aqui, né? A saída do primeiro ligado no segundo, a saída do segundo ligado no terceiro e assim sucessivamente. Acaba que a gente cria uma defasagem de tempo, né? Esse clock não atualiza todos os flip-flops ao mesmo tempo, isso gera vários inconvenientes. Mas no nosso caso aqui, como a gente está tratando inicialmente do flip-flop JK aplicado a um contador assíncrono, né? A gente não vai entrar em detalhe aí desses problemas que são gerados aí, que eu comentei. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou buscar um outro componente aqui na biblioteca, ele chama Logic Probe. O Logic Probe é um componente, tem ele pequeno, ó, e maior. Eu vou usar esse maior. É um componente que a gente lê estados lógicos, né? Então é bem interessante que a gente consegue ler estados lógicos. Eu vou voltar aqui, eu tinha espelhado. Então eu vou colocar um aqui. Vou ligar nessa saída, na saída principal do primeiro flip-flop. Vou copiar outro, vou ligar aqui na saída do segundo flip-flop que está ligada no clock, né, do terceiro flip-flop. E novamente o bit menos significativo ligado aqui à saída do primeiro flip-flop. Então eu tenho aí 3 elementos, né? Se eu tenho 3 flip-flops, eu tenho 3 bits de contagem. Eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, Zoom to Area, né? Aqui a gente seleciona para ficar maior aqui na tela, né? A área que a gente quer expandir aqui da minha montagem. Então, se eu vier aqui, ó, der 2 cliques nessa ferramenta Clock, já está configurado um Herd. Eu posso usar essa ferramenta também aqui em Generate Mode, né? Aproveitando a oportunidade aqui para mencionar, você pode vir aqui, ó, existe uma ferramenta The Clock, tá vendo? E utilizar ela aqui, colocar na lógica. Como eu estou usando essa que eu busquei na biblioteca, eu vou manter. Então eu vou simular, vou vir aqui no botão simulação, ele começa a contar, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e volta para o 0. Né? Como que é essa dinâmica? Se eu vier aqui, voltar aqui na área de trabalho e pegar aqui a tabela verdade do flip-flop JK. Veja que o flip-flop JK, a gente tem duas entradas, né, J e K. Aqui o clock pode ser de borda de subida ou de borda de descida. Se a gente observar aqui, a gente tem uma bolinha na entrada. Esse circuito integrado, 74LS76, tem o incremento do clock, a atualização das saídas a cada borda de descida, né? Que eu tenho aqui essa bolinha. Se não tivesse essa bolinha, ele seria um clock incrementado na borda de subida do sinal nesse caso aqui seria de 0 para 1. Nesse caso do 74, 76 é de 1 para 0 na borda de descida. Então voltando aqui, ó, 0, 0, a gente tem uma condição da saída principal que a gente mantém o valor anterior, né? Não muda a saída. Se a gente tiver 1 no J, 0 no K, eu estou setando. Se eu tiver 1 no K e 0 no J, eu estou resetando a saída. E se eu tiver no J e no K níveis lógicos 1, né, a hora que eu atualizar o clock, no nosso caso lá a borda de descida, a gente vai dar um toggle. O que é um toggle? Uma mudança de nível lógico na saída. Então se eu tiver 0 vai para 1, se eu tiver 1 vai para 0. É isso que está acontecendo, veja. Eu tenho nível lógico 1 no J e no K. A cada borda de descida aqui no clock, dos 3 flip-flops, o que vai acontecer com a saída? A saída muda de nível. Como eu estou usando só a saída Q, não estou utilizando a saída Q barrada, eu praticamente não mudo, não uso a saída Q nesse caso. E aí eu mudo a saída a cada borda de descida. Só que a borda de descida desse primeiro flip-flop vai acontecer a cada 1 Hz. A borda de descida desse flip-flop ela vai acontecer com a metade do tempo. Desculpa, com o dobro do tempo. Se é o dobro do tempo, é a metade da frequência. Vai acontecer com 0,5 Hz. E esse clock aqui, ó, do último flip-flop, a frequência de variação aqui ela vai acontecer com 0,25 Hz, né, com 4 vezes maior, o tempo 4 vezes maior do que o tempo do primeiro. Por quê? Porque eu preciso jogar o nível lógico de 0 para 1, depois de 1 para 0, para eu ter uma descida aqui embaixo. Depois eu preciso jogar novamente de 0 para 1, depois de 1 para 0, ter outra descida para promover uma nova mudança de clock na saída. Então, essas mudanças de clock com frequências diferentes vão promover pesos diferentes entre os bits. Então, eu tenho um bit aqui com o peso 2 elevado a 0. Essa mudança acontece a cada 1 Hz. Veja, cada 1 Hz essa mudança acontece. Aqui o peso é 2 elevado a 1. Veja que o tempo de variação está o dobro. Então a frequência está a metade. Aqui no bit mais significativo, a frequência está 1/4, 0,25. E o tempo está 4 vezes maior. Se eu colocar outro dígito aqui para contar, né, um outro flip-flop, o próximo bit vai ter o peso, né, 2 elevado a 4. Então, a frequência vai ser a metade dessa frequência aqui. Então, não vai ser 0,25 Hz, vai ser 0,125 Hz. E o tempo vai ser 8 vezes maior. Então, cada flip-flop desse aqui, ó, vai administrar um bit do meu número digital de saída. Consequentemente, cada flip-flop desse vai ter um peso. Nesse caso nosso aqui, ó, da direita para a esquerda, a gente tem
aumento da significância do bit. Esse é o menos significativo e esse é o mais significativo.